te convido para ouvir a palavra de Deus. Na Epístola aos Romanos capítulo 10 e verso 17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Na Epístola aos Hebreus capítulo 11 verso 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não se esqueça de dar um toque em curtir e inscrever no canal, embaixo do vídeo no YouTube. O nome Deus, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores, está contido 3.875 vezes na Bíblia Sagrada, o livro santo de sua autoria. Romanos 6 verso 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Romanos 6 verso 22. Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Romanos 6 verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 7 verso 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Romanos 7 verso 22. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Romanos 7 verso 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Romanos 8 verso 3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Romanos 8 verso 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Romanos 8 verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8 verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8 verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8 verso 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8 verso 17. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, e se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Romanos 8 verso 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8 verso 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8 verso 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que segundo Deus intercede pelos santos. Romanos 8 verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8 verso 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8 verso 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8 verso 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Romanos 8 verso 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 9 verso 5. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente.
Amém. Romanos 9 verso 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Romanos 9 verso 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Deus te abençoe por ouvir até aqui a sua palavra.